Louvado bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estive cooperando em uma igreja parceira nossa aqui na região da cidade de Londrina e estive compartilhando uma porção da palavra de Deus que eu gostaria também de trazer uma parte dela aos irmãos. Nós estávamos comentando sobre a importância da unidade na igreja, a importância também da perseverança nesta unidade, a unidade de propósito por parte da igreja. Muitas vezes nós olhamos para os feitos, para as realizações que os homens já fizeram ao longo da história e nós ficamos admirados, né? Grandes navios, grandes aviões, grandes projetos. Nós olhamos para aqueles países do Oriente Médio e vemos ali que eles constroem aquelas torres com 500, 600, 800 metros de altura, obras realmente maravilhosas que impressionam, e isso nos leva a refletir sobre a importância de ter um propósito, um projeto, de ter um pensamento unido em torno deste propósito, desse projeto. E às vezes, né, a gente acaba olhando para a situação da igreja brasileira, para a situação da igreja na qual nós estamos inseridos, e nós vemos que muito poderia ser feito se houvesse também este propósito, se houvesse também esta unidade realmente na igreja em torno daquilo que é os objetivos, os projetos, os propósitos dados por Deus através da sua santa palavra. Nos chama a atenção, por exemplo, aquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 11, versículo de número 6, quando a palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que este texto está inserido em um contexto onde uma parte da população mundial da época se rebelou contra os mandamentos do Senhor Deus, contra as ordenanças do Senhor nosso Deus. Deus havia determinado que o ser humano devesse se multiplicar, povoar, encher a terra. Estas determinações tanto está no período anterior ao dilúvio, quanto também no período posterior ao dilúvio. Nós encontramos esta ordenança em Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, como também encontramos isto sendo ratificado em Gênesis capítulo 9, versículo 1, quando o Senhor Deus determinou que os homens se multiplicassem e enchesse, povoasse a terra. Mas aqui nós encontramos uma parte daquela população determinada a não obedecer, a não cumprir com a ordem de Deus. Eles queriam ser os senhores do seu próprio destino. Eles queriam ser os donos do seu próprio destino. Decidiram então se unir, construir uma cidade, construir uma torre para esta cidade e ali permanecer. E a palavra do Senhor Deus diz, no versículo 5 do capítulo 11 do livro de Gênesis, que o Senhor Deus desceu para ver o que estava acontecendo. Aquela atitude deles, de alguma forma, chamou a atenção de Deus e Deus desceu para ver. E quando Deus desce para ver, a Bíblia diz que Deus observa
E Deus diz que aquele povo era um, ou seja, havia unidade naquele povo. Aquele povo não era um povo dividido, aquele povo não era um povo retalhado, né? Não era um povo que cada um pensava uma coisa, fazia uma coisa, que cada um tinha um propósito, tinha um projeto. Aquele povo era unido, era um povo único. E Deus diz: este povo é um, e todos têm uma mesma língua, falam igual, falam a mesma coisa. E nós ali comentávamos hoje, naquela congregação, que, por exemplo, aquelas nações que são nacionalistas, né, que o povo é muito nacionalista, que o povo ama a sua pátria, que o povo ama a sua nação, geralmente são as nações mais desenvolvidas no mundo. Aí eu citei como exemplo os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, né? Temos vários exemplos aí onde o povo é unido em torno da sua nação, da sua pátria, dos seus símbolos nacionais, e esta união, de alguma maneira, contribui para que este povo seja um povo que venha a alcançar os seus objetivos. Aqui a Bíblia diz que Deus falou: ó, esse povo é um e eles falam a mesma língua, né? Eles têm o mesmo parecer, o mesmo que um fala, o outro confirma, né? E eu penso que os irmãos já estão entendendo o que eu quero dizer com isso. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis: e isto é o que começam a fazer. Começam o quê? Começaram a construir a cidade, começaram a construir a torre. E é interessante que esta região onde eles começaram a construir, ali na região da Mesopotâmia, próximo ao rio Tigre, ao rio Eufrates, né? Aquelas regiões ali, quando nós olhamos para as cidades históricas, nós vamos ver que na região do Iraque, da Síria, as cidades históricas, elas são todas construídas com pedras. Então, sempre se construía com pedras. Mas aqui é dito no capítulo 11, versículo 3, que eles fabricaram tijolos. Então, nós entendemos que eles não tinham a matéria-prima para a construção daquela torre, daquela cidade. Mas isso não serviu de obstáculo ou de desculpa para eles desanimar. Eles contornaram a situação. Começaram então a fabricar tijolos de argila para construir, para chegar aonde eles queriam, para conseguir o objetivo que eles queriam. E Deus disse: para um povo desse, não há restrição. Tudo que eles quiserem, eles vão conseguir fazer. É lógico que eles estavam em desobediência, mas estas qualidades, estas características, deve haver em nós. É bastante interessante lembrar aquilo que Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 16, versículo 8. Olha aí o que diz. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 8. E louvou aquele senhor ou injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então tem coisas que o ímpio faz que infelizmente ele se sobressai ao justo. O ímpio por vezes é mais perseverante, o ímpio por vezes é mais organizado, o ímpio traça projetos, objetivos, o ímpio, ele por vezes ele tem uma certa unidade naquilo que está fazendo. E infelizmente, na igreja, nós estamos observando isso acontecer em nosso país. Existe uma divisão, cada um puxando para um lado, cada um falando uma língua, cada um com seu próprio objetivo pessoal, projeto pessoal,
quando, na verdade, Jesus Cristo, ele orou, ele intercedeu por sua igreja para que a sua igreja fosse unida. Nós vamos para o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, nós temos ali vários versículos, por exemplo, o versículo 11, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Evangelho de João 17, 11. Aí nós pegamos o Evangelho de João ainda, 17, versículo 21, 22 e 23, nós encontramos Jesus ratificando, Jesus dando ênfase a esta oração, a este pedido. Evangelho de João 17, 21 até o 23 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Jesus orando pela unidade da igreja. É da vontade de Jesus Cristo que a igreja seja unida. É da vontade de Jesus Cristo que os obreiros, que os departamentos, que as congregações, que as convenções sejam unidas. É da vontade de Jesus Cristo, porque apenas a união da igreja poderá levá-la a alcançar os objetivos traçados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 15, Jesus traçou um objetivo para a igreja. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Como a igreja vai alcançar o mundo se ela for desunida? Como a igreja vai cumprir com este objetivo, com este projeto que não é nosso, mas é de Deus, se ela for desunida, se ela não for unida? Olha, a história da Torre de Babel nos mostra que precisou uma intervenção divina. Deus desceu e confundiu as línguas, misturou as línguas. Cada um falava uma coisa, para que o objetivo daqueles homens, que eram homens perversos, desobedientes à palavra de Deus, Deus precisou entrar em ação, porque senão, realmente, o próprio Deus é que disse, não haveria restrição para eles. Tudo que eles quisessem, eles iriam conseguir. Olha para o mundo, com tantas nações, mais de 190 nações no mundo, cada uma com seu objetivo, com seu interesse. A humanidade já conseguiu conquistar o espaço. Imagine se a humanidade fosse unida. Agora traz isso para a igreja. Imagine se a igreja fosse unida. O que a igreja não faria? Porque a igreja não é o mundo. A igreja tem a presença do Espírito Santo de Deus. A igreja tem a ajuda do Espírito Santo de Deus. É possível fazer muito mais do que está sendo feito se a igreja se unisse em torno dos objetivos traçados pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para tudo que Jesus fez, para tudo que os apóstolos fizeram, para tudo que a igreja primitiva realizou, nós ficamos maravilhados. Naquele período não existia carro, avião, não existia meios de comunicação em massa como nós temos hoje, rede social, televisão, rádio. Como aqueles homens conseguiram evangelizar o mundo antigo? Como eles conseguiram evangelizar o norte da África, a Ásia Menor, a Europa? Como eles conseguiram? Como eles conseguiram sair de uma nação pequenina como Israel, homens
que o capítulo 4 do livro de Atos diz que eles eram indoutos, em sua grande maioria não eram doutores. Como que eles conseguiram evangelizar o mundo? Como que eles conseguiram propagar a palavra de Deus em todo o mundo antigo? Como? A resposta é dada. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 até o versículo 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, vai nos dar esta resposta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Perseverança. Segundo, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que se haviam de se salvar. Deus trabalha quando o povo é unido. Deus age quando o povo é unido. Nós encontramos, por exemplo, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia, uma recomendação do apóstolo, uma recomendação de Deus. Carta de Paulo aos Romanos 12, versículo 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios de vós mesmos. Sede unânimes, sede unidos em um único objetivo, em um único pensamento. A igreja precisa ser unida. A igreja precisa falar uma mesma língua, a língua determinada pela Bíblia, a palavra de Deus, que é aquela que determina a maneira como nós devemos agir, proceder, a maneira como nós devemos nos comportar. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Digais uma mesma coisa. Quando houve um conflito na igreja primitiva, porque os gentios começaram a se converter, os gentios começaram a se achegar ao evangelho, alguns judeus ficaram querendo impor aos gentios ritos, tradições que são próprias do povo judeu. O que foi que a igreja primitiva fez? No capítulo de número 15 de Atos, a igreja primitiva se reuniu e fez ali o primeiro concílio e decidiram que não se deveria impor aos gentios aqueles ritos, aquelas práticas, aqueles costumes que eram próprios dos judeus. Está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. Está escrito assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, sem exceção, toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E aí você vai para o versículo de número 25, está escrito assim: Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo,
E aí no versículo de número 28 e 29 está escrito assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Sempre a primazia é dada ao Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o nosso Senhor. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Então veja, quando houve ali um movimento de dissensão, quando houve ali um movimento trazendo em dúvida a unidade da igreja, logo, a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram, toda a igreja reunida, os anciãos, os irmãos se reuniram e o Espírito de Deus deu a direção para eles. E aquela causa foi suprimida. E aquele movimento foi suprimido. E a igreja continuou com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E não se pode ter desunião no corpo de Cristo. Está escrito na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 5. Está escrito assim: assim nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Um corpo, do qual o cabeça é Cristo. E é Cristo que deve conduzir a sua igreja. Então, que Deus venha nos alertar, que Deus venha nos despertar, para que a igreja venha se unir, para que as congregações, para que os departamentos, para que os obreiros venham a se unir. Lembremos-nos do que está escrito em Gênesis 11, verso 6. Eu vou ler mais uma vez. Gênesis 11, versículo 6, para nós encerrarmos. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Se a igreja se unir na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, todos os projetos, todos os propósitos, tudo aquilo que Deus tem para ela e através dela vai acontecer, porque não existe restrição para um povo unido, para um povo determinado, para um povo que fala a mesma língua, para um povo que tem o mesmo propósito. Não existe restrição para um povo que serve a Jesus Cristo com estas qualidades, com estas características. Que nós venhamos a nos despertar, que os filhos deste mundo não venham de maneira alguma ser mais prudentes do que nós que somos os filhos da luz. Que nós venhamos a nos despertar. É tempo da igreja se unir. Que Deus abençoe a sua família, que a sua família seja uma família unida. Que Deus abençoe a igreja onde você congrega, que a igreja que você congrega seja uma igreja unida. Que Deus abençoe a nossa nação, que aqueles que querem dividir o nosso povo sejam repreendidos pelo Senhor. O nome e o sangue de Jesus Cristo têm poder. Que Deus abençoe a todos.